Amados irmãos, um abençoado dia a todos. Agradeçamos a Deus o dom das nossas vidas e alimentemos o nosso espiritual com o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois versículos de 7 a 14, conforme o vídeo que acabamos de assistir, sobre uma lição de humildade, o banquete eucarístico, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje nos convida à abertura do nosso coração para o dom da humildade, para nos formar como os discípulos de Jesus e nos apresenta um exemplo de querer ocupar os primeiros lugares nos banquetes, nas festas. Jesus deseja a nossa felicidade, por isso, aproveita o nosso dia a dia para nos ensinar as práticas que nos levam a uma transformação para o reino de Deus, para sermos diferentes neste mundo tão debilitado da fé, tão debilitado em acolher bem e melhor os mais necessitados. Caríssimos, quantos de nós queremos nos mostrar como os melhores, sobressair como os primeiros? Queremos ser sempre maiores e ocupar os primeiros lugares. Mas qual é o nosso objetivo de tudo isso? O chamado de Jesus é até conseguirmos tudo isso, cheios de humildade, que acima da nossa humanidade esteja Deus. Possamos entender que tudo que temos e tudo que somos precisa se encher do escondimento, ou seja, não ser vaidoso. Quanto mais a pessoa tem, quanto mais a pessoa é, ela deve se rebaixar. Significa se tornar pequeno, humilde, de coração, como diz Jesus em outro evangelho, um coração de criança. Mas também reconhecer que tudo que temos e que somos é dom de Deus e não nosso. Ele nos escolhe e vai nos proporcionando, lembrando que todos esses dons recebidos, toda graça, são bênção de Deus e, portanto, os mais pobres, os menos favorecidos, precisam ser beneficiados dos nossos dons que recebemos das mãos de Deus e não beneficiar os nossos amigos, os nossos familiares, ou escolhermos as pessoas que foram beneficiadas também com bens materiais para serem nossos amigos. Tem pessoas, prestem atenção, tem pessoas, por exemplo, que escolhem para ser padrinho dos seus filhos, pessoas conhecidas, pessoas ricas, mas diante de Deus isso é condenável. Quem precisa ser beneficiado são os mais pobres, os mais esquecidos. Não abrir o coração para aqueles que temos a certeza de reconhecer, de nos favorecer futuramente, de nos dar algo em troca, que precisamos de Deus e não do reconhecimento humano. Estamos aqui pela graça de Deus, diante do seu altar, da sua palavra sagrada, pela sua misericórdia,
Por isso precisamos nos despojar humildemente para receber as suas graças, de receber a sua visita no nosso coração, a sua visita espiritual e nos colocar, sim, nos primeiros lugares do seu coração também. Lembremos das orações do rico prepotente e do pecador. Vejam que Jesus falou que aquele pecador que se humilhou, que dobrou os seus joelhos diante do altar do Senhor, ele foi favorecido, e não aquele rico que era conhecido e que distribuía seus bens e dava a conhecer a todo mundo, inclusive no templo de Jesus. Este é o nosso comportamento, é o comportamento de quem ama realmente Deus. E Deus acolhe o humilde, acolhe quem sabe acolher com humildade, com o seu amor. Assim nos torna transcendentes, ou seja, divinos, elevando o nosso nada ao tudo de Deus. Se inscreva neste canal, compartilhe as mensagens do Santo Evangelho, assim nos transformamos em verdadeiros frutos para o reino de Deus. Amém. Um grande abraço da amiga Delci.